Bom dia, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Efésios 2, vamos ler do verso 1 ao verso 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Nós temos falado bastante nestes últimos dias da renovação da aliança, um projeto para a igreja, um projeto que Deus tem colocado diante da liderança, buscando um mover novo de Deus na igreja, buscando uma consagração maior de cada um de nós, buscando um renovar da nossa vida espiritual. E esse é um projeto que eu creio que trará realmente muitos frutos para nós. E algumas semanas atrás, a irmã Maria Tereza me chamou a atenção para um artigo que está no Ultimato e que realmente tem muito a ver com esse projeto da renovação da aliança. Foi escrito pelo reverendo Ricardo Barbosa, da Igreja Presbiteriana do Planalto, em Brasília. Eu já compartilhei um pouco com os jovens na reunião de quinta-feira, porque ele realmente nos mostra o sentido, o propósito dessa renovação. Porque a nossa natureza humana, ela está sempre em busca de algo futuro. Nós estamos sempre colocando a nossa felicidade no futuro. Quando nós alcançarmos alguma coisa, quando eu adquirir outra coisa, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo, então eu vou ser feliz. Então eu vou ter plena realização na minha vida. Infelizmente tem sido também um evangelho pregado, né, que você deve fazer isto e fazer aquilo, porque Deus vai te abençoar. Porque Deus vai fazer algo na sua vida. Então as pessoas têm a tendência no mundo de viver dessa maneira. O dia que eu tiver aquela casa, aí o meu sonho está realizado. O dia que eu adquirir aquele carro, o dia que eu fizer o meu curso, que eu sonho. As coisas estão sempre lá na frente. E nós vivemos uma eterna insatisfação. A humanidade caminha dessa maneira, ansiosa, insegura, insatisfeita. Porque nunca realiza. E quando atinge aquilo que imaginava que seria a solução, a pessoa se frustra. E a pessoa vê que não é aquilo, ele quer mais. Essa é uma tendência do ser humano pecador e que muitas vezes tem entrado na própria igreja. E nós nos tornamos um povo insatisfeito, inseguro. Um povo que nunca realiza os propósitos de Deus, que nunca chega
aonde ele acha que deveria chegar. E uma coisa muito interessante, observada pelo reverendo Ricardo, é que nos 3 primeiros capítulos de Efésios, que é o livro que fala da igreja e do propósito de Deus para a sua igreja, todos os verbos estão no passado. Todos os verbos estão no passado, ou seja, indicando que aquilo que nós queremos ser, aquilo que nós podemos ser, já foi feito por Cristo na cruz do Calvário. E nós esquecemos disso. Nós estamos dizendo eu serei, quando a Bíblia diz que eu sou em Cristo Jesus. E o propósito da aliança é este. É fazer com que nós olhemos não para aquelas coisas que poderíamos conquistar, mas por aquilo que Cristo já conquistou para nós na cruz. Muda a perspectiva toda da nossa vida. E ele diz que a nossa experiência espiritual é fraca, é frágil, porque não tem memória. Vejam que palavra interessante. A nossa experiência espiritual é frágil, porque ela não tem memória. Ela não se lembra daquilo que Deus fez. E nós estamos em busca de algo que queremos conquistar por nós mesmos, e a Bíblia diz que isso é obra. E as obras não agradam a Deus, e nem pode agradar a Deus. A nossa experiência é frágil, experiência espiritual, porque não tem memória. E a aliança, ela não diz respeito a algo novo que nós podemos receber, mas diz respeito à certeza daquilo que nós já recebemos. Quando nós falamos em renovar a aliança, nós estamos falando em fazer uma aliança. Nós estamos em renovar aquilo que já foi feito. Esse é o propósito da aliança. Porque nesta aliança da graça, Deus já nos deu tudo aquilo que nós precisamos para a plena realização da nossa vida. Tudo aquilo que Deus já nos deu para a plena satisfação do nosso eu. Por isso o crente não deveria viver insatisfeito, ansioso, olhando sempre aquilo que ele poderia fazer, mas olha para aquilo que Cristo já fez. Por isso que o Senhor Jesus instituiu a ceia do Senhor. E disse que nós deveríamos fazê-la em memória dele. Fazemos relembrando o sacrifício dele no Calvário, relembrando a sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte, para que nós pudéssemos então, sempre na igreja, estarmos recordando disso. E a celebração da aliança, a celebração da ceia, é sempre um renovar da aliança. É sempre um momento em que a igreja renova a sua aliança, confessa os seus pecados e descansa nas promessas da aliança do Senhor para conosco. Porque essa aliança está baseada num princípio. Aquele princípio onde Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, que te tirei da escravidão. Eu sou o Senhor teu Deus. Aí está o princípio da aliança. Nós temos um Deus, há um Deus que veio até nós e diz: eu sou o Senhor teu Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Porque quando a pessoa não tem Deus, o Deus vivo e verdadeiro, ele cria os seus próprios deuses. Ele se torna o seu próprio Deus. Ou ele coloca a sua esperança nas coisas deste mundo. Mas quando nós temos um Deus vivo e verdadeiro que nos ama de uma maneira tão maravilhosa como nós lemos aqui nesse texto, mas Deus, sendo rico em misericórdia,
e por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida. Esse Deus que diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da escravidão, do pecado, da morte, que dei a você uma vida abundante, que dei a você uma vida que vale a pena ser vivida aqui e na eternidade. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Irmãos, é maravilhoso quando nós pensamos nisso. E o renovar da aliança nos desafia a isso. A estarmos buscando de novo esse Deus. Porque esse Deus é sempre fiel. Nós é que não somos fiéis. E nesse renovar, nós não estamos criando nada de novo. Nós não estamos criando nada especial. Nós apenas estamos trazendo à nossa memória aquilo que Deus já fez por nós. E uma outra palavra que eu achei muito interessante no artigo é que ele diz: a memória preserva a aliança. A lembrança destas coisas preserva a nossa aliança com Deus, ou a aliança de Deus conosco. Quando nós nos recordamos disso, quando nós lemos um texto como este de Efésios, quando você vai vendo: olha, Ele vos deu vida, vocês eram filhos da ira, mas agora são filhos de Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, como são palavras, declarações maravilhosas daquilo que nós somos em Cristo, daquilo que Cristo fez por nós. Esse Deus da aliança agiu desta maneira em nosso favor. Por isso precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Você vê os escritos dos profetas, os escritos do Novo Testamento, sempre nos chamam a olhar para aquilo que Deus já fez. Por isso a Bíblia foi escrita, para preservar a nossa memória. A memória preserva a aliança. E quando nós não temos esta memória, a nossa experiência espiritual é fraca. E eu fico pensando por que o cristianismo está tão fraco nesses dias que nós vivemos. Porque, como eu já disse, muitas vezes o evangelho que está sendo pregado é o evangelho que fala de alguma coisa que eu vou receber, de alguma coisa que Deus vai me dar, de alguma coisa que vai me tornar completo. E isso nos torna cristãos frágeis. Mas quando nós nos lembramos da aliança, quando nós nos lembramos da ação de Deus em Cristo Jesus a nosso favor, nós nos sentimos consolados, renovados, gratos, porque Deus tem nos amado de uma forma tão extraordinária e tão maravilhosa. A nossa aliança não depende daquilo que vai acontecer conosco no dia a dia, não depende dos altos e baixos que nós vivemos. A nossa aliança depende dos compromissos que nós temos com Deus e que assumimos diante de Deus. É ali, é trazer a memória, para que isso nos fortifique cada dia no meio das lutas e tribulações. E você vê a diferença do evangelho verdadeiro para o falso é esse. O falso diz que você nunca vai ter problema, e Deus vai te solucionar todas as suas dificuldades, e você nunca vai passar por momentos difíceis, não vai ter enfermidade, vai ser sempre próspero. Esse é o evangelho mentiroso. Mas o evangelho bíblico é aquele que diz que, olha, Deus fez uma aliança comigo, no sangue de Jesus. Independente daquilo que aconteça comigo no dia a dia, eu tenho certeza de que Ele me ama. Eu tenho certeza de que Ele está comigo. Eu tenho certeza que eu não estou sozinho nesse momento, porque Ele
é fiel em todas as suas promessas. Precisamos olhar para aquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário. A nossa experiência espiritual, ela será forte e viva se ela tiver memória. A aliança não diz respeito a algo novo que nós podemos receber, mas a certeza daquilo que nós já recebemos, irmãos. Vamos tornar a nossa vida cristã mais viva, mais atuante, mais próspera, olhando para a cruz do Senhor, olhando para a sua ressurreição, para a sua vitória sobre a morte, olhando para a ação de Deus em Cristo Jesus, olhando para esses primeiros capítulos de Efésios. É o capítulo 1 que fala da eleição. Antes da fundação do mundo, Deus já nos amou em Cristo Jesus. E vai continuar nos amando por toda a eternidade. E não há nada que eu faça, ou deixe de fazer, que possa aumentar o amor de Deus por mim, ou diminuir. Porque se Deus aumentar ou diminuir o seu amor, Ele deixa de ser Deus. Porque Deus é amor. E é perfeito. E quando Ele diz que nos ama, Ele diz que nos ama de modo perfeito. Ele não vai nos amar mais na eternidade, nem vai nos amar menos. O amor dele é eterno, é constante, é imutável. Isso é que nos chama a renovar esta aliança, meus irmãos. Com Deus tão maravilhoso, com Deus tão extraordinário, com Deus que tem agido desta maneira a nosso favor, antes dos tempos eternos. A minha vida, a sua vida, já estava nos planos do Senhor. E você já estava seguro nas mãos de Deus. Isso vai continuar durante toda a nossa existência. E vai continuar por toda a eternidade. Glória a Deus por isso. Que Deus maravilhoso. Que aliança maravilhosa Ele fez conosco em Cristo Jesus. Pense nesse amor. E que nós possamos de fato e de verdade buscar essa renovação. Que você já esteja orando sobre isso. Nós vamos apenas no próximo domingo à noite ter aqui uma cerimônia em que nós vamos, como igreja do Senhor, dizer ao Senhor que nós queremos renovar essa aliança. Não porque Ele vai nos dar algo novo, diferente, maravilhoso, mas como gratidão por aquilo que Ele já nos deu em Cristo Jesus. Tudo, tudo. Deus nos deu o melhor que Ele tinha, que foi o seu Filho. O melhor, o bem mais precioso, Ele já nos deu em Cristo Jesus. O que nós podemos dar a Ele? Nada. Como diz Paulo, quem primeiro deu a Deus para que Ele possa restituir? Nada. Mas por Ele, para Ele e para Ele são todas as coisas nos céus e na terra. A minha vida e a sua vida em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que você viva com essa perspectiva, né, nessa semana, nesses dias. Lembre-se, traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória o amor de Deus por você. Leia o livro de Efésios, que certamente você vai observar isso. Aquilo que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, louvado, bendito seja o Teu nome, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por este grande amor com que o Senhor nos amou em Cristo, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque estávamos mortos, ó Pai, nossos delitos e pecados, não tínhamos vida, não tinha nem como responder ao Senhor, ó Pai. Não tínhamos nem como fazer algo, Senhor, para agradar a Ti. Mas o Senhor mesmo veio até nós, enviou o seu Filho, saiu de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, e este Filho veio, ó Deus, e cumpriu toda a lei em nosso favor, e por isso, ó Deus, o Senhor nos perdoou, nos resgatou,
nos dê uma vida nova, nos dê uma perspectiva nova de existência, nos dê, ó Pai, uma esperança viva no céu, Pai, de uma eternidade com o Senhor. Ó Deus, por tudo isso nosso coração é grato, Pai. E nós não podemos, ó Deus, e jamais conseguiríamos expressar, ó Pai, toda a grandeza do Teu amor para conosco. Ó Deus, nós não podemos compreendê-lo com a nossa mente. Ó Deus, mas nós podemos crer, nós pela fé, na Tua palavra, podemos experimentá-lo na nossa vida, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Ó Deus, por este grande amor do Senhor. Ó Pai, se aqui alguém nesta manhã que ainda não experimentou este amor, Pai, que o Senhor possa operar poderosamente nestas vidas, ó, para que ela possa entender aquilo que o Senhor Jesus já fez por ela, pagando todas as suas dívidas, ó Pai. Ó Deus, e a cada um, membro da igreja, ó Deus, que nesses dias temos sido desafiados a renovar a nossa aliança com o Senhor, essa aliança da graça. Ó Deus, que nós possamos buscar isso, ó Pai, possamos trazer à memória a obra do Senhor a nosso favor, possamos experimentar dia a dia, Pai, a Tua graça e a Tua misericórdia. Ó Pai, opera na vida da Tua igreja, para o louvor do Teu nome, para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.